Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Prudêncio e hoje eu venho com mais um episódio da nossa série Descanso. Se você está acompanhando por alguma rede social, eu quero que você deixe o seu comentário, quero saber da sua opinião. Se você também tem conseguido descansar, se isso tem sido um desafio para você no tempo em que a gente está vivendo. E hoje a gente vai falar do descanso na perspectiva da eternidade. Mentiram sobre nós, para nós, em relação à eternidade, sabia disso? Falando pra gente que sempre a gente ouve, né? Partiu pra eternidade, descansou, foi para a eternidade. E dá uma impressão que a gente só vai poder descansar quando a gente morrer, não é verdade? Dá uma impressão de que a eternidade é um lugar tão distante. E hoje eu venho trazendo pra vocês uma mensagem incrível pra gente desmistificar essas coisas. Antes de mais nada, é bom a gente saber que a eternidade, ela não é só um lugar, ela é primeiramente um estado de consciência. Quando lá em 2 Pedro diz assim que para Deus 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos, a gente precisa entender que esse é um tipo de consciência divina. Mas lá em Gênesis também diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um convite que o Eterno nos faz para sermos eternos como Ele. E a grande questão é, se nós somos eternos, assim como o Eterno, por que muitas vezes a gente fica tão preocupado com o futuro? O que vai acontecer? Nós temos crises de ansiedade, a nossa imaginação trabalha no modo preocupação. A gente se preocupa tentando imaginar o que vai acontecer e às vezes de uma forma extremamente pessimista. Por que às vezes a gente fica remoendo coisas do passado, coisas inclusive que já foram resolvidas e a gente entra nesse modo depressão, nostalgia, um diazinho frio, de vez em quando, até vamos lá, não é mesmo? Mas ter isso como estilo de vida é muito arriscado, porque a gente está abrindo mão desse convite mesmo que Deus faz pra gente de façamos o homem à nossa imagem e semelhança enquanto Criador, enquanto nosso Pai. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que sabe por que a gente tem esse anseio de saber o que vai acontecer? De deixar o nosso legado, de deixar a nossa marca, de saber se a gente vai conseguir ser relevante no mundo em que a gente está vivendo. Eu, particularmente, tenho uma grande preocupação. Será que eu realmente vou conseguir gastar todos os meus talentos e desenvolver todos os talentos que eu preciso desenvolver aqui na Terra? Realmente, às vezes eu me preocupo com isso. Às vezes você também se preocupa com dinheiro, se preocupa com o seu trabalho, se preocupa com a saúde, né? A gente está muito preocupado com a saúde hoje em dia e isso é natural para pessoas que foram feitas para ser eternas. Nós estamos em um corpo limitado, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana dentro de um corpo humano, dentro de uma embalagem humana, se é assim que a gente pode definir. Lá em Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem e mesmo assim esse não consegue entender completamente os planos de Deus, porque Deus tem a mente mais elevada do que nós, tem os planos mais elevados do que nós, mas a nossa caminhada enquanto ser humano é para que sejamos imagem e semelhança dele e existe sim essa característica eterna dentro de nós. O que acontece é que tem um buraco dentro de nós. O que gera esse excesso de passado ou esse excesso de futuro dentro de nós é que esse buraco precisa ser preenchido, entende? Esse buraco da eternidade dentro de nós. Ou seja, para um buraco que é eterno, só mesmo algo que é eterno para suprir essa necessidade, essa ânsia de satisfação, essa ânsia por esse algo mais, ela só vai ser suprida quando algo que realmente é eterno for encaixado dentro daquele buraco, dentro desse vácuo dentro de nós. E somente o Eterno pode suprir isso. Somente Deus pode suprir isso. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa se relacionar com Deus, então essa é uma primeira dica que eu quero dar para você nesse vídeo, para você aprender a descansar e você desfrutar a eternidade aqui e agora, porque a eternidade não vai ser depois, quando você morrer. Não, a eternidade já começou. O tempo da eternidade é esse aqui, ele já começou. Então, para você desfrutar a eternidade no aqui e agora, você precisa primeiro ter relacionamento com o Eterno, falar com o Eterno, ler a palavra, conhecer o Eterno, porque assim o seu coração, a sua alma vai ser saciada realmente com algo que consegue supri-la enquanto eternidade.
E ao invés de buscar necessidades terrenas, como o que as pessoas vão pensar de mim, quantos seguidores eu tenho no meu Instagram, eu preciso trocar de carro, eu preciso ser bem-sucedido na minha vida profissional, será que eu vou ter dinheiro para fazer tudo que eu gostaria de fazer? Será que eu vou ter o reconhecimento que eu deveria ter? Sabe essas necessidades que se limitam realmente a esse plano físico, palpável e até deteriorável, se a gente for pensar? Tudo isso é muito pequeno perto da proposta que o Eterno tem para nos suprir, que é paz, amor, justiça e alegria. São essas 4 coisas que são elementos que podem suprir esse vácuo do eterno, esse vácuo de eternidade dentro de vocês. Então, para exemplificar isso, é a mesma coisa de você ter que comer um determinado alimento, né? O médico fala assim para você, olha, você precisa comer arroz, feijão e carne. E você vai lá e se alimenta de doces, de açúcar, você vai lá e se alimenta de massas gordurentas, né? De frituras. Então é mais ou menos isso. Para suprir essa necessidade da eternidade dentro de nós, muitas vezes a gente está colocando coisas erradas dentro, sabe? A gente está dando respostas erradas para isso. E somente a paz, a alegria, o amor e a justiça pode suprir essa necessidade, pode dar um cala-boca para essa ansiedade ou até mesmo para essa nostalgia excessiva que nos leva ao passado num caráter de depressão. Então essa é a primeira dica, se relacione com o eterno, porque só o eterno pode suprir o buraco eterno dentro de você. A outra dica que eu quero dar para você é que tem um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Então, para que você entenda que a eternidade é aqui e agora, você precisa fazer o que eu gosto de chamar de leitura de cenário. No mundo dos negócios, eles falam muito disso. Na economia, né? Leia o cenário, preste atenção nos comportamentos, né? As coisas não são tão óbvias quanto parece. E aí, mais uma vez, esse relacionamento que você tem com o eterno no seu momento de meditação, de oração, de leitura da palavra, nesse relacionamento com o eterno, você vai aprender a ter o discernimento para ler cenário, para discernir o tempo, a fase que você está vivendo. E aí vem uma questão de distração. Em tempos de rede social, de vaidades, e eu não me excluo disso de forma alguma, a gente muitas vezes fica se distraindo. E nessa distração a gente começa a se comparar com as pessoas. E quando a gente começa a se comparar com as pessoas, a gente não consegue ler cenário. A gente não consegue entender o tempo em que a gente está vivendo. Lá em Eclesiastes, o livro da sabedoria, diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar do abraço, há tempo de guerrear e há tempo de paz. E aí eu te pergunto, qual é o tempo que você está vivendo? Ou você está se distraindo com tantas preocupações, com a timeline do seu celular demais, a ponto de você comparar o seu tempo com o tempo do outro? Porque às vezes a gente se distrai com as redes sociais ou até mesmo se comparando com as pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então uma dica que eu tenho para você é: cale a voz das distrações. Um dia o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: você prefere ser interrompida em algo que você está fazendo? Ou você prefere caminhar distraída em algo, continuar em movimento em uma direção que não é para você, ou você paralisar? Você parar para você poder entender qual é a direção e continuar. E aí, com a minha mente ansiosa, eu falei: Espírito Santo, se a gente distrai, a gente continua indo, a gente volta, o importante é não parar. E aí ele disse: será que não tem um ônus dessa volta? E aí me veio a seguinte questão: às vezes é melhor a gente interromper do que a gente se distrair. A interrupção é melhor do que a distração. Porque se você é interrompido, às vezes, no seu ciclo social, virtual, na sua rede social, e é o convite que eu recebi, desinstala o Instagram do seu celular. Aliás, desativa o Instagram. Desativa as redes sociais. Eu fiquei só com o WhatsApp por uma questão de trabalho, mas ainda assim eu tinha horários para entrar ali no WhatsApp. E foi muito incrível esse convite, porque eu entendi que quando eu interrompi aquilo ali, que era algo muito fundamental no meu dia a dia, na verdade, eu não estava ouvindo a voz que eu precisava ouvir do Eterno, dizendo para mim o tempo e as mudanças que eu deveria fazer naquele momento. Então eu estava levando uma comunicação e a mensagem não era mais aquela, não era mais sobre aquela mensagem. E aí eu entendi que muitas vezes interromper
para você prestar atenção na voz do Eterno e discernir o tempo que você está vivendo, é muito melhor do que você continuar distraído fazendo algo que já não é para você estar fazendo mais. Falando e levando mensagens, porque a maior das preocupações que um comunicador e as marcas têm hoje, né? Todos nós somos uma marca, é sempre, eu preciso aparecer, eu preciso falar. Mas se você estiver levando a mensagem errada, se você estiver posicionando, enfim, levando um conteúdo que já não tem mais nada a ver com você, cara, aquilo ali é uma mentira. Você vai estar pregando uma mentira. E aí a grande questão é, precisamos parar. Precisamos aprender a interromper. Ué, às vezes não é rede social, às vezes é aquele ciclo de amigo ou aquele grupo de WhatsApp que todos os dias você se sente na necessidade de interagir com eles. E você precisa silenciar, dar um mute ali, interromper. Às vezes é aquela amizade, ou às vezes até o trabalho, às vezes é um modo de trabalho mais calmo, mais tranquilo que está sendo proposto para você nessa fase que você está vivendo. E por você não parar, você continua caminhando distraído, gastando energia. O quanto a gente não chega no final do dia e fala, cara, eu não fiz nada, mas eu tô cansado. E é por isso, porque a gente está andando distraído e na verdade a gente não está fazendo nada. Então às vezes é muito melhor a gente parar, interromper e a gente discernir a voz do Eterno e a gente ler o cenário para entender o tempo em que a gente está vivendo. Parar de se comparar literalmente. Então, esse é um grande ponto que eu quero dizer para vocês. Melhor do que ficar andando distraído é você interromper, parar e ouvir a voz certa, ok? Há tempo para todo propósito. Comece a discernir a voz e o tempo que você está vivendo para você poder aproveitar a eternidade aqui e agora. E não só isso, todas as vezes que você consegue aproveitar a eternidade aqui e agora, você está descansando. Você faz as coisas, mas você não se cansa. Você vê resultado naquilo que você está fazendo. Então isso é muito importante, que quando a gente está falando de eternidade aqui e agora, a gente não está falando que você também só vai descansar quando você morrer. Você descansa enquanto faz, é prazeroso, tem sentido, significado, propósito. Isso não gera ansiedade, gera sentido. Bom, se o primeiro ponto para que a gente possa ter descanso e aproveitar a eternidade é, literalmente, nós nos saciarmos com o Eterno para suprir esse buraco da eternidade dentro de nós, é o relacionamento com o Eterno. Se o segundo ponto está ligado a ler o cenário e entender o tempo em que a gente está vivendo, o terceiro ponto é desfrutar o presente. É muito importante para que você realmente esteja fazendo o que você tem que fazer, cumprindo o seu propósito aqui na Terra, que você esteja presente. E é por isso que no primeiro tópico eu disse que mais do que um lugar, a eternidade é uma consciência. O seu consciente precisa estar no presente, não no passado, não no futuro. Você não pode estar vagando. Lá em Salmos 90 diz assim, de eternidade em eternidade, de geração em geração. Esse é o movimento que Deus faz para estar conosco, sabia? De eternidade em eternidade, de geração em geração. Nós temos um Deus, né? Eu não sei como você chama, tem gente que chama de energia, de força. Eu chamo de Pai, eu gosto disso. Mas existe alguém que rege o universo e esse alguém é tão grande e pode transitar no passado e no presente a ponto de conhecer a minha e a sua geração, sabia? Deus, Ele sabe o que se passou até com a nossa milésima geração. Com os nossos avós, com os nossos tataravós, Ele sabe o que aconteceu no passado. E mais ainda, Ele já sabe o que vai acontecer com a nossa próxima geração. Então é muito importante que a gente entenda que essa parada de eternidade, para que você viva realmente o seu propósito, você precisa estar com a sua consciência no presente, no aqui e no agora. Tenta imaginar alguém que tenha um poder de transitar em todos os tempos. Eu e você ainda não temos. Como eu disse, somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Então, nós estamos em uma roupa humana, não é verdade? E quando a gente para pensar nisso, nós também somos limitados. Eu não consigo visitar a minha milésima geração, né? Malemar a minha geração anterior, quando eu vou na casa dos meus avós, né? E na casa dos meus pais. E também não consigo visitar a minha próxima geração. Eu não sei como vão ser os meus filhos. Eu imagino, eu idealizo, enfim, eu sonho com isso. Mas eu ainda não sei como serão os meus netos. E aí quando eu consigo reconhecer a minha limitação e eu consigo reconhecer a minha dependência de me relacionar com o Eterno, mas quando eu não consigo viver o tempo presente, é mais ou menos como se Deus viesse nos visitar na nossa casa, que é o presente, porque eu e você habitamos no tempo presente. Por mais que a gente queira fazer um super esforço para estar nos outros tempos, nós não estamos. Só Ele é onipresente e onisciente.
Então ele se limita a estar no tempo presente para que eu e você possamos participar do propósito dele com o nosso propósito. Então é como se alguém viesse nos visitar na nossa casa e a gente não estivesse. Deus vai lá e bate na porta do presente e fala assim: Débora, vim aqui te visitar, vim aqui te contar, vim aqui trocar uma ideia com você e te dar direções novas para a sua vida, né? Uma nova palavra, um novo encorajamento, uma nova visão. E eu tô lá no futuro, pensando, ansiosa. Então quando ele me visita, eu não consigo nem perceber que ele tá me visitando. E é isso, gente, é uma super desfeita. É uma desfeita porque ele tem o poder. Ele poderia estar lá no passado, estar lá no presente, mas ele escolheu estar no aqui e no agora, né? Ele se limitou a estar no aqui e no agora para falar comigo, para se relacionar comigo, para me dar direções que são eficazes para este tempo em que eu estou vivendo. Eu vivi um tempo da minha vida em que eu comia livros. Eu nem digeria o conhecimento, eu queria saber mais, conhecer mais e ler mais. E eu tive uma crise de intelecto mesmo. Sabe? Isso foi muito ruim, porque eu passei a perceber que eu estava tendo uma espécie de obesidade cerebral, do qual eu estava me tornando insuportável para as pessoas à minha volta. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não aproveitava o melhor do que eu tinha hoje, porque tanto conhecimento me fazia imaginar e visionar o amanhã, e eu comecei a ficar paralisada sem conseguir realizar as maiores coisas que eu poderia realizar, não permitindo que as pessoas participassem da minha vida. E isso é péssimo. Então, o que eu quero convidar você é, se tem um tempo que vai fazer você desfrutar o melhor que a eternidade tem para você, enquanto paz, serenidade, alegria, amor e justiça, que é tudo que eu falei para você, que é realmente a única coisa que pode suprir esses anseios nossos, que a gente coloca coisas materiais para suprir, mas não supre, é justamente você estar no tempo presente. Então faça o máximo esforço, tenha momentos de meditação, de tranquilidade, cale as vozes que falam demais, desative as notificações do celular, tenha um horário para você olhar o celular. Isso não vai ser fácil, porque o sistema em que a gente vive e a cultura que a gente vive foi feita para te alienar, para justamente gerar em você uma crise de ansiedade muito grande, para que você passe a comprar, a se comparar, a consumir coisas que você não tem que consumir, e quando você olha no final do mês, quando você olha no final do dia, a única coisa que você vai colher é cansaço. Não realizações, não sonhos, não momentos de prazer com as pessoas que estão à sua volta, muitas vezes até ansiando com estar com outras pessoas, sendo que as pessoas que você tem à sua volta são as pessoas que Deus preparou para estar à sua volta neste momento. As respostas que você precisa para este momento estão nas pessoas que você tem acessivelmente neste momento. Então é muito importante que, para que você desfrute os maiores benefícios da eternidade e do eterno para você e agora, que você esteja no momento presente e que você não faça desfeita com o eterno. Ele se limitou ao presente para estar aqui com você. Tudo bem que ele colocou o DNA dele em você, que é a própria eternidade, né? Ele colocou a eternidade em você. Esse é o nosso DNA, esse é eterno. Mas sabe quando a gente fala assim que Deus é eterno e ele caminha de geração em geração? Quer dizer, quando os meus avós estavam, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos vivendo várias coisas, Deus estava lá com eles. Assim como está comigo e com você agora. Ele quer participar do nosso tempo presente e não só participar. Se você, como eu, vive com senso de propósito, vive olhando tudo, querendo que tudo faça sentido, esse senso de que a sua passagem pela Terra não seja em vão, deixar uma marca realmente, aprenda a viver o momento presente, porque se Deus colocou você para viver este momento, você é resposta para este momento. Você não é resposta para daqui 5 anos, daqui 10 anos, e você não é resposta para coisas que aconteceram há 15, 30 anos atrás, antes da sua existência, não. Você é resposta para o aqui e agora. E tudo que você viveu lá no passado te forjou para você ser resposta no aqui e o agora. E o que você tem que ter é a sua mente no presente, para você ser resposta para as pessoas, resposta para o mundo, no aqui e no agora. Se você quer se tornar eterno de fato, porque Deus colocou a eternidade dentro de nós, você tem que viver. Você tem que realizar coisas no aqui e no agora com a mente e a atenção e a intenção no aqui e no agora, porque se isso não acontecer, você não vai deixar legado. A forma de nós nos tornarmos eternos
é deixando legado, mas ninguém deixa legado quando tá se preocupando com o dia de amanhã e não tá fazendo o básico. E o básico às vezes é arrumar a sua cama. O básico às vezes é lavar uma louça. O básico às vezes não é você ler vários livros, mas você, sei lá, vai ler Provérbios, sabe? Que é o livro mais simples de você ler na Bíblia. O básico, às vezes, é você tirar 1 hora por dia para você ligar para sua mãe, fazer conexão de amor com os seus pais, com as pessoas que te fazem bem. O básico, às vezes, é desligar o celular e fazer um bolo bem gostoso e comer aquela comida gostosa, sabe? Sentar na mesa e desfrutar daquele momento presente com a comida, enfim. Ser grato por pequenas coisas todos os dias. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você quer deixar um legado para, sei lá, para as próximas gerações, sendo que você não está conseguindo deixar marcas boas nem nas pessoas que estão à sua volta no momento presente, como que você vai deixar um legado? Entende? Então esse é um ponto que eu tenho, mais um ponto, terceiro ponto que eu tenho para deixar para você. Viva com intenção e atenção no presente. E sabe, eu não quero trazer essa mensagem para você fazendo com que você negligencie o fato de que vamos descansar e vou ignorar o fato de que está acontecendo uma pandemia, de que as pessoas têm perdido seus empregos e realmente isso do emprego, do trabalho, mexe muito comigo, porque eu acho que uma das formas mais incríveis do ser humano é se potencializar e conquistar a sua dignidade. Aliás, a consciência de que ele é digno, sabe? Porque na verdade a gente não tem que conquistar mais nada. Nós somos já seres inteiros, mas é através do trabalho. Então, assim, as pessoas estão passando essas necessidades, nós estamos passando essa necessidade. Quando a gente pensa na nossa saúde, quando a gente pensa que hoje a gente tem uma pessoa que a gente ama do nosso lado e amanhã a gente não pode ter, sabe? As pessoas saem para trabalhar e elas não sabem se elas vão voltar com esse vírus. Realmente isso gera preocupação, gera ansiedade, mas quando a gente passa por isso, por essa tempestade, é muito legal quando a gente lembra do episódio de quando os discípulos estavam lá, né? Dentro do barco e veio uma tempestade inesperada, afinal de contas, eles estavam com Jesus e Jesus estava dormindo no barco. E quando veio essa tempestade, de repente eles começam a chamar Jesus. Jesus, olha a tempestade, olha o que está acontecendo, olha a pandemia, olha o desemprego, olha tudo isso, Jesus, né? Olha o quanto isso tem interferido nas relações, enfim. E aí Jesus acorda e fala assim, vocês não têm fé? E aí Jesus acalma a tempestade. O que essa mensagem traz para nós? Que nesse momento que a gente está vivendo, a nossa fé também está sendo provada. E provada para que a gente possa descobrir algo importante, que nós somos eternos. Para que a gente aprenda a viver o presente da melhor forma possível. Para que a gente faça o que a gente tem que ser feito, parar de procrastinar algumas coisas, liberar um perdão, ter uma conversa, encarar um desafio, começar um novo empreendimento agora. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Você não tem fé? Começa aqui e agora é que você tem que começar. Então, no meio da tempestade, não é tempo em que a gente tem só que se apavorar, não. É a gente lembrar que mesmo que não pareça, Jesus está conosco e é que a gente pode sim dar grandes passos ou recuadas ou interromper coisas que a gente achou que, nossa, eu nunca vou poder interromper isso porque, imagina, esse é o meu trabalho, o que a minha família vai viver? Não, dar grandes passos de fé, começar coisas novas ou recuar em coisas que a gente já deveria ter parado de fazer. Então, esse é o quarto ponto. Né? Tempos de preocupação é tempos também de revigorarmos a nossa fé. Então, só recapitulando, para que você aprenda a descansar, você tem que entender que você foi feito de uma matéria-prima que é a eternidade. Há um buraco de eternidade dentro de você e somente o relacionamento com o eterno vai suprir esse buraco de eternidade, que vai fazer com que você pare de suprir com coisas que são supérfluas, como status, reconhecimento do homem, ou até mesmo o carro que você vai trocar, o quanto você está ganhando de dinheiro, o seu emprego, para você suprir com coisas que tem, como diz a minha mãe, tem sustância, Débora, que é paz, amor, justiça, bondade, enfim, são essas coisas que vão fazer com que esse buraco de eternidade seja saciado dentro de você. E quem pode te dar isso é o relacionamento com o eterno, o relacionamento com Deus. O segundo ponto que nós falamos é fazer leitura de cenário. Né? Silenciar para você interpretar o tempo que você está vivendo, não aquela blogueira que você segue, não aquela pessoa que você admira, não aquele colega seu, não, o tempo que você está vivendo. Qual é esse tempo? Precisa silenciar para você interpretar e viver a eternidade aqui e agora e você viver um descanso.
O terceiro ponto, falamos de viver o presente. Intenção e atenção no presente vão fazer você desfrutar o descanso, fazer o que você tem que fazer sem se cansar. E o quarto ponto, lembrando que tempos de ansiedade, angústia e dor são tempos de aperfeiçoamento da sua fé. Tomara que essa mensagem tenha feito sentido e que você tenha tirado da sua cabeça essa ideia de que descansar é só quando a gente morre e que a eternidade é um lugar só quando a gente morre. A eternidade é o aqui e agora e o melhor momento para se viver é o aqui e o agora. Definitivamente, o presente é um presente. Se essa mensagem faz sentido para você, curta, compartilhe. Se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Faça essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam descansar.